Então, nosso estudo hoje aí, relações métricas no triângulo retângulo. Ô Fábio, você tá mutado? Tá ok? Estão ouvindo bem? Agora tá ouvindo? Aham. Perfeito. Então, relações métricas no triângulo retângulo. Para nós resolvermos aí essa aula, nós precisamos saber de semelhanças de triângulo. Então, nós temos aí um triângulo retângulo. Vou considerar um triângulo retângulo. Nós temos o vértice A, o vértice B e o vértice C. Esse triângulo ele é retângulo em A. No vértice B, eu vou falar que esse ângulo aqui é beta. E esse ângulo aqui vai ser alfa. Então, como ele é um triângulo retângulo, beta mais alfa, obrigatoriamente eles são complementares, eles são iguais a 90 graus. Então, 90 para 180 está faltando 90. Então, a soma desses dois ângulos é 90 graus. Nós vamos traçar a altura em relação a esse ângulo A, a esse vértice A. Quando eu traço essa altura, a altura sempre forma ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui também vai ser de quanto? Também vai ser de 90 graus. Nós podemos observar que nós temos mais dois triângulos retângulos. Eu tenho esse triângulo do lado esquerdo e tenho esse triângulo do lado direito. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu já tenho um ângulo beta. Isso significa que esse ângulo aqui, em amarelo, ele vai valer para nós quanto? Alfa. E nesse triângulo do lado direito, eu tenho um ângulo alfa, tem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo azul para nós vai valer quanto? Vai valer beta. Então, na verdade, nós temos aí, no caso, três triângulos retângulos. Nós temos o triângulo maior ABC, nós temos o triângulo ABH e nós temos o triângulo AHB. Então, eu vou reproduzir novamente esses três triângulos. Então, eu vou apagar essa relação aqui e depois eu escrevo ela novamente. Então, nós temos aí esse primeiro triângulo. Vou fazer ele um pouquinho maior, senão não vou conseguir fazer a representação dos três. Tem o triângulo ABC. Esse triângulo aqui é o primeiro que nós desenhamos, ABC, retângulo em A. Esse ângulo vale beta e esse ângulo vale alfa. Tem o triângulo ABH. Então, aqui eu tenho o triângulo ABH, retângulo em H. Esse ângulo nós sabemos que é beta e esse ângulo nós sabemos que é alfa. E nós temos outro triângulo AHC, também retângulo. E ele está sendo retângulo também em AH. Então, 90 graus, esse ângulo vale beta e esse ângulo vale alfa. Então, nós podemos afirmar que esses três triângulos 2 a 2, eles são semelhantes entre si. Eles são semelhantes pelo caso de ângulo, ângulo, ângulo. Então, nós provamos que os ângulos são todos congruentes entre si. Existe, portanto, uma constante de proporcionalidade. Vamos à nomenclatura dos lados. Então, aqui eu tenho o vértice Bzão,
o meu lado aqui vai ser Bzinho. Tem o meu vértice C, o meu lado Czinho. Todo esse segmento nós vamos chamar de Azinho. Esse segmento de B até H, que eu estou fazendo em amarelo, ele representa para nós a sombra desse cateto. Ele é a projeção ortogonal. E a projeção ortogonal eu vou chamar de M. E esse segmento que eu estou fazendo em azul, ele é a projeção ortogonal de quem? De B. Projeção ortogonal nada mais é do que a sombra. Vou chamar isso aqui de N. Vou chamar esse segmento de N. Então, nós temos que M mais N é igual a A. Vamos repetir essa nomenclatura. Então, esse triângulo eu sei que aqui vale Azinho. Aqui vale C. E aqui vale B. Aqui eu tenho, agora no meu triângulo, ABH. Eu tenho que aqui vale C, aqui eu tenho que vale M, e isso aqui representa para nós que é a altura, que eu vou chamar de H, Hzinho. Aqui repete-se Hzinho, esse segmento é a projeção ortogonal N, e esse cateto aqui B. Então esses triângulos eles são semelhantes entre si. Esse triângulo aqui eu vou chamar de triângulo 1. Aqui eu vou chamar de triângulo 2 e aqui eu vou chamar de triângulo 3. Nós vamos aplicar a semelhança de triângulos em relação a dois pares de triângulos. Então, primeiro eu vou fazer com o triângulo 1 e triângulo 2. Então, nós vamos fazer a relação bionívoca. O que é a relação bionívoca? Eu vou comparar um lado que está compreendido entre dois ângulos. Então, como que vai ficar essa relação? Me ajudem aqui, ó. Eu vou considerar esse lado A do triângulo 1. Então, o meu A, ele está entre beta e alfa. Quem que está entre beta e alfa? C. Agora, qual que é a relação que eu vou fazer? Então, eu fiz entre beta e alfa. Agora eu posso falar que a relação vai ser entre alfa e 90 graus. Alfa e 90 graus eu vou considerar quem? B. Então eu estou fazendo B, lado B, em relação ao ângulo de 90 e alfa. E aqui quem que está entre 90 e alfa está sendo quem? Está sendo H. Quando eu multiplico isso em cruz, eu vou ter A vezes H é igual a B vezes C. Já descobrimos uma relação métrica no triângulo retângulo. Então, se eu voltar para esse triângulo, a leitura fica assim, ó. A leitura fica assim. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. É assim que fica, portanto, a nossa leitura, tá? Então eu fiz primeiro essa relação. Vamos continuar aí. O que mais que dá para nós aplicarmos? Então eu vou continuar. Agora eu fiz com 1 e 2, eu vou fazer com quem? 1, vamos fazer com 2 e 3. Eu não vou fazer todas porque senão vai ficar muito extenso e não vai caber aqui. 2 e 3. Então me ajudem aqui com uma relação que eu vou fazer, uma relação bionívoca entre 2 e 3. Vamos lá. Vou considerar aqui no caso quem?
2 e 3 para nós encontrarmos uma relação bionívoca. Vou continuar com 1 e 2, porque assim depois repete-se 1 e 3. Assim eu faço uma só. Então aqui eu vou voltar, portanto, ainda para 1 e 2. 1 e 2 ainda. 1 e 2. Triângulo 1 e triângulo 2. Vamos lá. Ó. Agora eu vou considerar o ângulo de beta e 90 graus. Beta e 90 graus, quem que eu tenho? C. C está para quem aqui no caso? C, quem que está entre beta e 90 graus? M. Agora eu vou fazer beta e alfa. Beta e alfa, A. Quem que está entre beta e alfa do triângulo 2? C. Multiplica isso em cruz. Eu vou ter C ao quadrado é igual a vezes M. C ao quadrado é igual a A vezes M. Ou seja, se eu voltar para esse triângulo que eu fiz de início, a leitura disso fica o seguinte: cateto ao quadrado é igual a hipotenusa pela sua projeção ortogonal. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa pela projeção ortogonal. Então observa que eu estou fazendo a leitura. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa pela projeção ortogonal. Quantos catetos nós temos? 2. Isso então significa, se eu fizer a relação de 1 e 3, eu vou obter o seguinte, ó. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa pela sua projeção ortogonal. Então observa que a leitura está sendo a mesma. Leitura mesma. Ou seja, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa pela sua projeção ortogonal. Como que eu chego aqui nessa relação? Eu vou chegar nessa relação, C somente C, eu fizer o triângulo 1 com o triângulo 3. O triângulo 1 com o triângulo 3. Agora, pessoal, se eu tenho essas duas relações, eu vou somar essas duas, ó. Eu tenho aqui, vou fazer até de outra cor. Vou fazer em amarelo, ó. C ao quadrado é igual a A vezes M. E aí eu tenho que B ao quadrado é igual a A vezes N. Eu vou somar essas duas relações. Quando eu somo essas duas, o que nós vamos obter? C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a M mais a N. C ao quadrado mais B ao quadrado. Coloca o A em evidência. A que multiplica quem? M mais N. Quem que é M mais N? Volta aqui, ó. Quem que é M mais N? Quando eu somo esse segmento amarelo mais esse segmento azul, vai me resultar o segmento branco. E o segmento branco, quem que é? O Azinho. Então eu tenho que C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a quem? A A vezes A. E A vezes A resulta o quê? A ao quadrado. Ou seja, C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a quem? É igual a A ao quadrado. Isso aqui nada mais, nada menos do que o Teorema de Pitágoras. Então nós provamos o Teorema de Pitágoras pelas relações métricas no triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá? Então nós vimos aqui
1, 2, 3, 4 relações. Para essa aula não ficar tão extensa, nós temos aí no caso mais uma relação. Qual que é a outra relação que nós precisamos saber, que vocês precisam saber? Que A ao quadrado é igual a M vezes N. A ao quadrado é igual a M vezes N. A hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções ortogonais. Hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções ortogonais. Professor, como que eu vou saber que fórmula que eu uso? O exercício vai te dar as informações. Então, você precisa saber quem que é quem. Então, se você está procurando a altura, nós temos aí no caso, aqui não é A ao quadrado, aqui é H ao quadrado. Se você está procurando a altura, você tem duas formulinhas. Aí você precisa identificar quais são as informações que você tem. Então, se ele está te procurando, pedindo para você achar a altura, obrigatoriamente o exercício tem que te dar as projeções ortogonais. Ah, mas ele não me deu as projeções ortogonais, ele me deu outros valores. Então, provavelmente você vai usar essa formulinha. A vezes H igual a B vezes C. Então, você precisa identificar o que o exercício está te fornecendo, quais são as informações que o exercício está te fornecendo, tá?